Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença, por terem aceitado também esse convite para participar desse debate sobre o recolhimento compulsório de crianças e adolescentes usuários de drogas, um problema gravíssimo no nosso Estado e, pelo que nós temos visto, está se espalhando por todo o país. Vamos iniciar o debate com a palavra do secretário sobre o projeto dele. Em seguida, nós vamos ouvir a doutora Samanta, a doutora Margarida, e eu vou ficar para o final. Depois nós vamos abrir para as perguntas dos senhores. Doutor Vanderlei, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer, em seu nome, ao AB, por esse convite e a possibilidade da gente discutir um tema que é tão importante para todos, é tão importante para toda a sociedade e que merece que espaços como esse sejam destinados a esse tipo de debate. Em 2004, o Ministério Público interpôs uma ação contra o município, ajuizou uma ação contra o município. Em 2009, ela foi transitada e julgada, em que determinava que a Prefeitura do Rio de Janeiro era obrigada, né, a fazer, a adotar as medidas protetivas necessárias para todas as crianças que estivessem nas ruas em situação de risco. Essa medida foi proposta pelo Ministério Público. A Prefeitura, em 2005, recorreu, em 2006, eu não lembro mais a data exata. Em 2009, ela foi transitada e julgada, e a Prefeitura foi condenada nessa ação. Então, nós estabelecemos, a partir de maio, do dia 30 de maio, um protocolo de abordagem e acolhimento, que dentro desse protocolo tem a questão de como proceder no caso de crianças e adolescentes que são encontrados nessa situação de risco extremo, de risco de vida, diria eu, que são essas cracolândias. Nós criamos uma unidade própria, que é o Casa Viva, junto com a saúde. A saúde tem uma cogestão conosco nessa unidade, e nós ampliamos convênios que nós já tínhamos com entidades que também fazem esse tratamento, que nós entendemos que são bem-sucedidas, que têm tido um bom nível de recuperação desses jovens. Então, nós começamos, a partir de maio, a fazer esse abrigamento compulsório. E aí surgiram alguns mitos que eu queria aqui esclarecer, porque eu acho que são importantes serem esclarecidos. O primeiro deles é de que nós estávamos fazendo uma... O termo está na moda agora, faxina, né? Nós estamos fazendo uma faxina para a Copa e para a Olimpíada. Primeiro, eu não imagino que nenhuma pessoa, nenhum turista que venha visitar o Rio de Janeiro em função de Copa e Olimpíada vá fazer uma visita dentro da boca de fumo do Jacarezinho, nem dentro da boca de fumo de Manguinhos, nem dentro da boca de fumo do Cajueiro. Então, eu entendo que, se fosse para fazer uma mera faxina, nós estaríamos com várias equipes trabalhando em Ipanema, Leblon, Copacabana, e essas operações elas não têm tido nenhum foco nesses locais. Segundo ponto, que eu vi surgir muito, que eu também acho que é motivo de esclarecimento, alguns conselhos que visitaram as nossas unidades, e eu fiz sempre questão de ter muita transparência no que nós estamos fazendo. Nós temos tido visita constante da imprensa nas nossas unidades. Então, nós temos sido muito transparentes e tem permitido até que alguns conselhos cometam algumas arbitrariedades. Porque eu entendo, por exemplo, que um conselho de enfermagem, que deve-se ater a fiscalizar se seus profissionais, se seus filiados, como é o caso do OAB, estão efetivamente cumprindo, né, a sua profissão de acordo com o que rege o estatuto desse conselho, passaram a fiscalizar, no caso do Conselho de Enfermagem, se os remédios que estavam sendo ministrados por psiquiatras e médicos eram remédios corretos ou não. Uma outra crítica que é feita com constância, que vale a pena a observação, é a questão da presença da polícia nessas ações. Eu confesso que eu não iria numa ação dessas, nem deixaria nenhum profissional subordinado a mim ir, sob risco de vida, numa boca de fumo no Jacarezinho ou em Manguinhos, sem a presença da polícia. A polícia não faz acolhimento, a polícia não faz recolhimento, mas a
presença da polícia, para que possa ser feita o devido cordão de isolamento, dar segurança aos meus profissionais, para que eles possam fazer o trabalho de abordagem de acolhimento, isso eu não vou abrir mão. E, emendando nisso, há também uma crítica por conta da passagem na delegacia depois de uma ação dessa. Bom, eu quero só dizer aqui a todos que de janeiro para cá, o fato de nós passarmos para identificarmos se a pessoa que está no ambiente desse é um usuário de droga, é uma pessoa que precisa de abrigamento, que precisa da assistência social, ou se é um marginal que está escondido no meio daquelas pessoas, o simples fato de nós fazermos essa identificação na delegacia nos poupou de levarmos 140 pessoas procuradas pela Justiça e foragidas da Justiça que estariam em abrigos meus da assistência social, sabe lá fazendo o quê? Sabe lá se eu já não teria tido uma morte, teria tido um crime dentro de uma unidade de assistência por conta de pessoas que estão foragidas da Justiça e se escondem no meio de uma população em situação de rua que precisa de atendimento social. Então, outra coisa, criança e adolescente não entra em delegacia. A van fica na porta, a delegada da DPCA coleta todos os dados, faz a averiguação se existe alguma criança e algum adolescente ali que tem algum mandado de busca. Se tem, vai obviamente, para o Estado, não é uma função da prefeitura, não uma criança em situação de risco, mas é uma criança, um adolescente, no caso, criança não, no caso, adolescente delinquente, e aí ele tem o tratamento que é dado a um adolescente delinquente. Vai para o DEGAS e não para assistência social. E o quarto e último ponto, que eu acho importante, eu acho que aqui é o local adequado para essa nossa discussão, que é a questão do direito de ir e vir, que também é muito levantado nessas discussões sob a ótica de que a prefeitura estaria cometendo uma inconstitucionalidade, retirando desses jovens o direito de ir e vir. Eu, francamente, acho isso um preconceito ao inverso. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade. A minha filha não tem direito de ir e vir. A minha filha vai para onde eu quero, a hora que eu quero, com quem eu mando e o dia que eu quero. Aí nós pegamos uma criança, uma adolescente, que está na beira da linha de um trem, na beira de um valão, dentro de um lixão, que é onde nós encontramos esses jovens. Ele não tem mais direito a se alimentar, à saúde, à educação, ao bem-estar. Ele não tem mais direito à vida e nós queremos discutir o direito de ir e vir. O direito de ir e vir, na nossa opinião, não é um direito absoluto. Direito à vida e à integridade física é um direito absoluto. Esse direito, o Estado, no caso o poder público, é obrigado a dar a essas crianças e esses adolescentes. E quando nós estamos tirando essa criança e esse adolescente desse local, nós estamos preservando principalmente esse direito. Porque dificilmente essas crianças e adolescentes permanecessem ali, o caminho delas não seria a morte. Como nós já identificamos vários que passaram por unidades nossas, voltaram para esses lugares e já morreram. Já foram vítimas dessa droga nefasta, dessa vida completamente imprópria para qualquer pessoa, quanto mais para uma criança e para um adolescente. Isso é suficiente? Não. O maior desafio é o desafio da reinserção social, da reinserção familiar, quando for possível. Mas sem esse primeiro passo, dar o segundo é quase impossível para uma criança e um adolescente usuário de crack. É quase impossível. Nós tentamos outras medidas e todas as medidas que nós tentamos até hoje foram ineficazes. Bom, queria agradecer aí as palavras do Rodrigo Bertling e vou passar imediatamente a palavra para a doutora Samantha Pelagio. Boa tarde a todos. Vai caber a mim comentar as questões legais, né? Enfim, principalmente da questão da constitucionalidade dessa medida. E depois as questões práticas, enfim, vão ficar a cargo da doutora Margarida, doutor Vanderlei, enfim. Bom, eu queria focar num ponto que me parece muito importante. É óbvio, né? Ninguém questiona a importância social da questão. É óbvio que tem que ser tratada, cuidar dessa questão. E, claro, que a prefeitura, né, precisa envidar os seus melhores esforços no sentido de resolver, amenizar, ou, enfim, cuidar desses meninos. Isso ninguém questiona, né? A questão toda é,
A Constituição da República, né, para além do direito de ir e vir, é claro que o direito de ir e vir está lá previsto, mas existem muitos outros direitos constitucionais, e, dentre eles, existe uma previsão específica sobre a tutela a crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes devem ser cuidados pelas famílias, né? A família é a base da sociedade e é a família que deve cuidar das suas crianças e dos seus adolescentes. E, caso não haja família, o Estado e a sociedade, nessa ordem. Tá? Subverter essa ordem, abrigar uma criança compulsoriamente, que é o que diz a resolução, abrigar uma criança compulsoriamente, sem, né, quando a sua família existe e se insurge, isso é evidentemente inconstitucional. Eu não estou dizendo, né, que a gente pode estar diante de uma família que, de fato, não se ocupe da criança, se insurja contra a internação obrigatória, mas não dê conta de cuidar dessa criança. E, muito provavelmente, possivelmente, as crianças que estão envolvidas com crack, né, até passam por essa realidade. No entanto, estamos num Estado democrático de direito. Precisa ser proposta uma ação para o Poder Judiciário se ocupar daquele caso específico, se debruçar sobre aquela pessoa em questão e, se for o caso, determinar que o poder familiar seja destituído para que o Estado se ocupe daquela criança. O que não pode acontecer é simplesmente com o objetivo extremamente, não estou questionando, tá, de forma alguma que essa medida ou que a intenção da prefeitura não seja a melhor possível. Isso é uma outra questão que eu nem vou entrar. Tá? O que me cabe dizer, né, o que eu gostaria de dividir com os senhores, é que, ainda que a intenção seja a melhor possível, nem assim se pode admitir uma arbitrariedade estatal no sentido de subverter a ordem, passar por cima, né, do crivo da família e internar obrigatoriamente uma criança ou um adolescente. Precisa haver devido processo legal, ampla defesa, contraditório, porque senão, senhores, daqui a pouco mais a gente vai ter justificativa, uma pluralidade de justificativas para toda e qualquer arbitrariedade estatal. E a Constituição, ela também existe para nos proteger do Estado. O Estado tem a obrigação, evidente, né, é para isso que existe o Estado, de prover, de cuidar, de se ocupar das questões sociais. Mas a gente também precisa tomar muito cuidado de como é que isso acontece. Não pode ser a partir de arbitrariedade. Não se questiona a importância da questão social, não se questiona a legitimidade do Estado de se ocupar da questão, mas se questiona a constitucionalidade da forma como isso está sendo feito. Não pode ser, de forma alguma, de maneira alguma, em hipótese alguma, sem que se oportunize a cada caso específico todas as garantias constitucionais, todas as garantias processuais que a Constituição prevê. E aí, eventualmente, pode-se dizer, né, poder-se-ia dizer, mas se cada criança tiver que... o caso de cada uma dessas crianças tiver que deflagrar um processo judicial, isso seria extremamente burocrático. Sim, mas essas crianças, esses adolescentes, os cidadãos em geral, merecem, porque é assim que prevê a Constituição, é assim que todo o nosso ordenamento constitucional e legal é instituído. Toda e qualquer lesão, ameaça, enfim, toda e qualquer questão, né, que vá representar algum tipo de ameaça, né, a direitos, precisa passar pelo crivo do Estado, precisa passar pelo Poder Judiciário. Então, é essa reflexão que eu gostaria de dividir com os senhores. Passar a palavra à doutora Margarida Pressiboni. A nossa presidenta, ela disse uma frase que me marcou para esse momento. Ela disse que muitos falam na responsabilidade de proteger, mas poucos falam na responsabilidade ao proteger. Isso me tocou para esse momento. Quando a prefeitura do município do Rio de Janeiro pensa na possibilidade de proteger, ela não está falando na possibilidade ao proteger. Em momento algum, em toda essa discussão que se formou até a produção do manifesto,
foi lançado aqui nessa casa, nessa sala, eu me opus ao acolhimento das crianças. Criança em beira de calçada tem que ser acolhida. Mas o que eu tenho visto, senhor secretário, é o recolhimento. E esse recolhimento me choca. Me deixa com uma sensação, uma volta ao meu passado, à minha infância, a uma coisa super desagradável, que era aquela famosa carrocinha. E que eu perguntava do meu pai, para onde estão levando esses animaizinhos? Ele para a fábrica de sabão. Eu assisti recolhimento em Copacabana, sim, senhor secretário. Eu moro em Copacabana, ali perto do Hotel Otom, onde tem vários hotéis, e exatamente naquele momento em Copacabana, em que se concentraram os jornalistas para fazer o sorteio das bolinhas dos países que iriam disputar a Copa do Mundo, estavam todos ali no Copacabana Palace, eu vi recolhimento, sim. Bem cedinho de manhã eu vinha para cá e eu vi. E vi a maneira como foi feita. Educadores, estava escrito nas costas, educadores, mas eram uns homens assim de 2 metros de altura, mais altos e mais fortes que o Vanderlei, que o senhor, seu secretário. 3, 4, segurando crianças. Vi guarda municipal de cacetete em punho, junto com polícia civil e com polícia militar, pegando um molequinho desse tamaninho, que estava, assim, em abstinência, se debatendo, e, lógico, não queria ir. Bom, eu fui requisitada pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, a acompanhá-la na visita que ela fez à Casa Viva. Eu ouvi 2 meninas juntos. Uma das meninas, por sinal, totalmente dopada. Não dopada de crack, mas não tinha nenhum tipo de reação. Eu tentei pegá-la, eu tentei acordá-la, ela estava envolta num cobertor, o senhor viu também, e não tinha nenhuma reação. Eu conversei com o psiquiatra, eu perguntei do psiquiatra que ali estava se ele era funcionário da prefeitura, se ele era funcionário da Casa Viva, e ele me disse que não. Ele tinha sido contratado por uma ONG, cujo nome ele desconhecia, e que ele prestava, por 2 vezes na semana, 3 horas de serviço atendendo os meninos. A médica que estava ali disse que ela era funcionária da prefeitura, tinha sido destacada para casa, mas no mesmo sistema, 3 horas por dia, 2 vezes na semana. Nos acompanhava uma psiquiatra que teve acesso, o senhor falou, teve acesso ao dossiê dos meninos e verificou que estavam sendo aplicadas doses de remédio tarja preta de altíssimo poder, o que deixava os meninos dopados praticamente o dia inteiro. Passeando um pouco mais pela Casa Viva, eu procurei um espaço onde eles pudessem ter algum tipo de lazer, uma bola de futebol, já que eram mais meninos, uma sala de leitura, algum lugar onde eles pudessem ter algum tipo de ressocialização pela instrução, pela educação. Não vi nada. Televisão, a única que tinha sido quebrada por uma das meninas no seu momento de abstinência. Indo lá fora, recebi reclamação de todos os vizinhos, ou de vários vizinhos, já que a Casa Viva está na Rua Alice, num local totalmente residencial, os vizinhos reclamando que esses meninos gritavam o dia inteiro quando eles não estavam dopados, porque eles estavam apanhando.
alguns vizinhos me disseram que viram, porque quando eles saíam do torpor da medicação, eles fugiam. E, quando eram recapturados, eles apanhavam. Eu não vi, isso foi testemunho, não de um nem de dois, mas de vários vizinhos. Então, senhor secretário, quando eu lhe digo que eu não sou contra o acolhimento, eu sou contra o recolhimento, eu não estou falando sem ter visto. Eu fui ver, eu estive lá. E estive lá até no dia de festa, porque, quando uma casa recebe a visita de um ministro, se enfeita, se engalana, bota seu traje de gala. Reconheço, a casa estava limpíssima, os menininhos todos de banho tomado. Enfim, não fui só eu quem observou essas coisas. No dia seguinte, eu soube, e tenho aqui comigo, no dia 26 de julho, a nota pública sobre o acolhimento de crianças e adolescentes, emitido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do qual eu quero destacar 2 itens. Entre os vários itens, até eu coloco à disposição de quem quiser depois uma cópia dessa nota, que está no site da Secretaria. Diz que a Secretaria de Direitos Humanos manifesta preocupação com o fato de que a abordagem às crianças e adolescentes é feita por educadores sociais acompanhados de policiais e que os adolescentes são imediatamente encaminhados para a delegacia, mesmo sem flagrante delito. Nesse sentido, a Secretaria de Direitos Humanos sugere a revisão do protocolo do Serviço Especializado em Abordagem Social. A Secretaria de Direitos Humanos recomenda que a equipe de saúde que atende a estes meninos e meninas encaminhados ao acolhimento institucional pertença ao Sistema Único de Saúde, SUS, no município, com retaguarda no próprio abrigo e também na rede municipal de serviços, tanto para atendimento clínico geral como para atenção especializada em saúde mental. Senhores, não sou eu que estou dizendo isso. É a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Quanto a dizer que esses menores ficam numa van do lado de fora da delegacia, senhor secretário, estão lhe informando mal. Essas crianças estão adentrando a delegacia. Eles são levados para dentro da delegacia, e não é da delegacia de menores, não. É da delegacia do bairro. Enfim, eu acho que nós não podemos, como a doutora Samanta Pelágio já nos ensinou, a termos, a princípios constitucionais, única e exclusivamente no direito de ir e vir. Em momento algum, nas críticas que eu possa ter feito, eu me referir aos direitos de ir e vir. Criança na calçada, eu acho que eu tenho mais de 40 anos de militância em direitos humanos. O doutor Vanderlei lembrou, nós começamos aqui na UAB juntos, e criança de rua já existia. E eu sempre comparei muito, de criança de rua no Sudeste e seca no Nordeste, é o prato cheio de político. E até hoje criança de rua existe. Então, a pressa em se conseguir uma solução para o menor hoje, eu não vejo por que essa necessidade de urgência urgentíssima, essa necessidade existiu há 30 anos atrás, quando o menor não fumava crack, não, ele cheirava cola. E nada foi feito. E uma coisa que me preocupa, e não é só a mim, tenho certeza, essa criança, esse adolescente é acolhido, senhor secretário, é desintoxicado, ele é bem alimentado, ele engorda, ele fica bonito. E depois, o que é feito dele, senhor secretário? Liga-se para o traficante e diz, olha, ele está voltando para a calçada. Pode ir lá buscar, que ele está lá de novo. 1 ano depois, 6 meses depois, não sei quanto tempo, limpo, desintoxicado, sem educação, analfabeto,
sem nenhum tipo de preparo para encarar o mundo do trabalho, simplesmente desintoxicado? Fica também, como disse a doutora Samanta, a reflexão para os senhores. Obrigada. Secretário, sem querer, né, transformar isso aqui numa roda de fogo em torno do senhor, porque, afinal, o senhor é a autoridade que está cuidando desse assunto, e o debate é a respeito desse assunto, eu queria fazer breves considerações em relação a esse tema, que muito conversei com a doutora Margarida, e que ela colocou aqui as questões principais, que são, na verdade, o seguinte, secretário. O que muito nos preocupa é o segundo passo desse projeto. Muito embora nós não concordemos com a forma de abordagem e com a forma de recolhimento desses menores, né, isso seria um problema até menor um pouco do que o que fazer com essas crianças recolhidas. A gente viu muito que o governo do Estado tentou e depois até um pouco abandonou aquela política em que se entrava nas comunidades carentes com caveirão, dava-se meia hora de tiro, depois se saía e as pessoas continuavam sem educação, sem saneamento, sem saúde, sem os direitos básicos de um cidadão. Então, em que pese não concordarmos com a forma de recolhimento, o que mais nos preocupa nesse momento é o destino que vai ser dado a essa população de rua. Porque, senão, secretário, nós estaríamos fazendo apenas uso desse termo muito em voga ultimamente. Nós estaríamos fazendo uma faxina de gente, uma faxina de criança das nossas ruas. E exatamente não é isso que nós queremos. Muito obrigado. Naquela época, as crianças cheiravam cola. Elas substituíram a cola. Hoje tem o crack, tem o ox, tem o diabo aí, mais baratos do que a cola. E a doutora Margarida disse, cheiravam cola e nada foi feito. Deixar essas crianças e adolescentes nessa situação de risco, como elas sempre estiveram até hoje, isso é o que nós não podemos deixar mais. Agora, o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer? Primeiro, eu queria saudar esse ato democrático do Dr. Rodrigo vir aqui debater conosco, mas eu não quero sair sem fazer as minhas propostas, aliás, renovar, porque é do conhecimento do Dr. Rodrigo, ele conhece, faz parte da campanha política dele a instauração das escolas de paz para essas crianças. Então, essa é uma proposta concreta, muito conhecida dele, porque faz parte da campanha política dele. Eu tenho guardado os prospectos, porque, para meu orgulho, ele incluiu na campanha política dele essa proposta. E nós, quando ele disse aqui que essas crianças estão isoladas, abandonadas, é a escola de paz que vai resgatar a família dessas crianças. Então, aqui fica uma proposta. Instaure no governo Eduardo Paes a escola de família imediatamente, porque, se o senhor assim o fizer, o senhor vai resgatar a família da criança e não apenas prender as crianças. Como, em afronta ao artigo 230, o governo do município está cometendo o crime de privar essas crianças de liberdade sem que elas estejam em flagrante delito. Outra proposta, o senhor também falou aqui que necessita de espaços grandes. Pois bem, espaços grandes, o senhor tem o Miésimo da Silva, o senhor tem o Engenhão, que é propriedade do município do Rio de Janeiro, o senhor tem as vilas olímpicas. Então, utilize esses equipamentos para libertar essas crianças das drogas. Este é o caminho, já que dinheiro não falta na Prefeitura do Rio de Janeiro. É claro que o prefeito, como todos fazem, está guardando dinheiro para os 2 últimos anos para iniciar a campanha política da reeleição. Dinheiro não falta, e eu não estou ofendendo ninguém
Porque isso é uma estratégia de todos os governos, todos, não é do Eduardo Paes, prefeito Eduardo Paes, mas todos fazem isso. E nós sabemos que a Prefeitura do Rio tem dinheiro, e muito dinheiro, até para instalar os 40 conselhos tutelares, que são os necessários e os que a lei impõe que o município do Rio de Janeiro tenha. Então, ficam aqui, se o senhor implantar essas 3 propostas concretas, o senhor não vai precisar mais prender crianças. Espera aí. Escola de paz, escola de família. Escola de paz, escola de famílias, e utilizar os equipamentos, já que nós estamos em pleno evento, grandes eventos esportivos, e o Rio tem que dar o exemplo, tratando bem as suas crianças, que, na verdade, são os nossos atletas, né? E que, se utilizar esses equipamentos, certamente eles não vão recorrer às drogas. Aliás, só estão recorrendo às drogas porque faltam políticas públicas. Se tivéssemos políticas públicas, eles não estariam se drogando, eles não estariam com o crack. Nós queremos outro tipo de crack.